Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com a nossa live. E o tema que eu escolhi hoje são atitudes que podem trazer a felicidade para você, né? Então, o que você precisa mudar para que você seja mais feliz, efetivamente? E aí, são 10 itens que eu quero discorrer com vocês sobre isso. E o que eu vou pedir para vocês, conforme vocês vão entrando aqui, vão chamando pessoas que estejam passando por momentos aí complicados ou difíceis, ou que estão infelizes, né, em situações que se sentem amarrados. Então, pega aqui o aviãozinho, vou dar um oi para todo mundo que entrou aqui, mas vou pegar meu aviãozinho e vou mandar para um monte de gente aqui que vai curtir esse tema, né? Então, pega aí o aviãozinho e manda também para as pessoas que você sente que o tema sobre atitudes que podem te trazer felicidade pode ajudar, tá bom? Então, já enviei aqui para os meus alguns contatos e você também faz isso, que aí a gente consegue ajudar mais pessoas. Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos para os itens, né? Eu publiquei essa semana um post falando desses 10 itens, mas colocar num postzinho, num Reels de 1 minuto, é complicado a gente dar conta do que eu preciso falar em cada um. Então eu falei, bom, vou fazer uma live para destrinchar esses aspectos aí que eu elenquei como mudanças que são importantes você fazer para que você seja mais feliz. Então vamos lá. Tenho aqui a minha colinha, vou deixar aqui em cima. Primeiro item, né? Ame quem você é e honre a sua história. Hoje a gente vive num mundo que parece que tudo é perfeito quando a gente olha as redes sociais, né? Ninguém vê as mazelas que as pessoas passam. Por quê? Porque publicamos coisas boas, né? Então, publicamos nossos melhores momentos, a gente não publica aquele dia que a gente não tá bem, que tá descabelada, isso não vai para a rede social. E existe um padrão do que é esperado que você seja, inclusive fisicamente, em termos de comportamento, né? E o processo para que a gente se torne mais feliz passa por eu amar quem eu sou. Eu posso melhorar sempre, eu posso me trabalhar para melhorar, mas eu preciso gostar de quem eu sou e de quem eu me tornei nessa minha história. Então hoje eu tenho 55 anos, e meio, né? E quando eu olho para minha história, eu vejo que eu cresci demais como ser humano, como alma, né? Eu percebo que eu me desenvolvi. Agora, esse desenvolvimento, ele veio como? Ele veio por uma busca interna minha, que eu sempre tive, aliás, eu já, né, sou formada em psicologia, então lá desde os 19 anos já tô nesse caminhar. Mas eu também aprendi a valorizar cada pedaço da história que eu vivenciei. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, eu fui visitar um negócio dela e ela abriu um negócio e eu fui lá tomar um cafezinho. Cafezinho não, porque eu não tomo. Fui comer um pãozinho que ela prepara lá. E eu falei assim, nossa, você sabe que eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou, eu não teria me desenvolvido como eu me desenvolver se eu ainda tivesse casado. E por que eu tô dizendo isso? Eu iniciei um relacionamento de casamento, né? Com 19 anos, nos separamos quando eu tinha 32. E a partir do momento e da dor do sofrimento da separação, eu fui atrás para me conhecer, para me entender, para entender essa minha história, então dessa minha jornada. Então, esse sofrimento, essa situação que eu vivenciei, eu honro, né? Eu olho com amorosidade, porque ela foi necessária para que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Então, quando eu falo como primeiro item para a gente ser feliz, é a gente dizer sim a essa história
eu atendo pessoas com histórias bem difíceis, bem complicadas. Eu não tenho dúvida que tem histórias que são difíceis, né? Mas essas histórias difíceis, elas podem ser usadas como uma muleta do vitimismo ou como uma catapulta, a palavra me fugiu, para que te impulsione para frente. Então, quando eu olho para aquela história difícil que eu vivi, né, para aquele momento complicado, para aquela família, existem famílias disfuncionais, eu trabalho com constelação sistêmica, eu falo da importância da amorosidade dentro da família, mas eu sei que existem famílias disfuncionais. Eu sei que tem mães e pais que geram uma série de traumas e feridas nos filhos, né, que não são fáceis. Mesmo os pais mais amorosos geram, né? Então imagina se você cai numa família disfuncional. Mas ter caído nessa família disfuncional agora, se eu consigo olhar com um olhar maduro, eu preciso dizer sim a essa história. Essa história, então, se você acredita, eu pelo menos acredito, eu vou falar um pouquinho de espiritualidade, né? Na minha visão, a gente vem para resgatar algumas coisas no sentido de aquelas experiências são as experiências que você, Adriana, precisa para que se desenvolva como alma. Então, quando eu começo a olhar de uma forma mais ampla, eu preciso amar quem eu me tornei, eu preciso amar quem eu sou, né? Independente de padrões, independente do que for. Então, o primeiro item é ame quem você é e honre a sua história. Quando eu falo de honrar a sua história também, eu queria mencionar sobre a história da sua família, sobre a história que vem antes de você nascer, mas que você carrega em você. E aí um pouquinho de constelação, né? Eu sou descendente de italianos, a minha bisavó veio para cá com 5 filhos, o meu avô materno veio para cá fugindo da guerra. Então, quando eu olho para essa história que é a que eu sei, e tem muita coisa que eu não sei, eu olho com amorosidade para esses meus antepassados e pela história que eles vivenciaram, né? Então, o primeiro item, quando eu estou ok comigo mesmo, quando eu estou ok com a minha história, quando eu digo sim à vida tal qual ela se apresenta, eu tenho mais força para ser feliz, né? Ah, mas Adriana, como assim dizer sim à vida tal qual ela se apresenta? Eu tenho que concordar com tudo? Você tem que concordar com a realidade que você está vivendo hoje. Qual é a sua realidade? Minha mãe pega sempre no meu pé, que eu uso muito esse termo. O que é que você está vivenciando hoje? O que é que você está experienciando? Essa é a realidade. Isso são os fatos que estão acontecendo com você. E eu preciso dizer sim a isso, né? Se eu tive um destino difícil, nasci com uma doença transmitida aí, ou sofri um acidente, isso me incapacitou, eu preciso dizer sim a isso. Quando eu digo sim a isso, eu ganho força, a força necessária para aquela alma se desenvolver. Então, o primeiro item é esse: amar quem você se tornou nessa jornada, amar a sua história e amar a história que veio antes de você, né? Então, é como se tudo se alinhasse. Esse processo, ele se alinha quando internamente eu estou de acordo. E esse estar de acordo tá fazendo sentido para vocês? Ou vocês querem fazer alguma pergunta? Podem ir fazendo, tá? E esse estar de acordo, ele é ativo, ele não é passivo. Eu não vou deixar de agir de uma forma proativa para melhorar o que não está bom, mas eu preciso aceitar aquilo que não está bom, né? Não posso viver num mundo de ilusões, aquilo não está bom hoje, né? Então, esse é o primeiro item que me traz felicidade. Muito bem, o segundo item que eu coloquei aqui é cuide e equilibre o corpo, a mente e o espírito. Tem pessoas que são extremamente racionais, tem pessoas que são extremamente emocionais, tem pessoas que são muito pé no chão, materialista, tem outras que são muito espiritualizadas, né?
Tem pessoas que cuidam do corpo, tem pessoas que não cuidam do corpo, ou investe em um desses 3 pilares da vida mais do que nos outros. Para que a gente esteja bem, eu preciso cuidar desse receptáculo que é o meu corpo para a alma, né? Então eu preciso estar ok, cuidar desse corpo. Isso influencia o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer exercícios físicos para que mantenha ativa, para que melhore os meus indicadores. Eu tenho que ir no médico, fazer check-ups, entender o que tá bom e o que não tá bom, e assim por diante. Isso é cuidar do corpo físico, né? Cuidar da mente tem a ver com como é que eu equilibro as minhas emoções, como é que eu me deixo tomar por essas emoções. A mente também ser alimentada com coisas positivas. Eu tava no ortopedista ontem, que eu fui no ortopedista ver o meu joelho, que é um tratamento que eu faço aí periodicamente. Isso é cuidar do corpo, né? E aí eu tava assistindo a TV, porque eu praticamente não assisto mais canal aberto. E tinha lá só desgraça, foram 3 notícias de desgraça. Então, assim, não é viver num mundo alienado do que está acontecendo, mas seleciona onde você vai buscar essas informações, sabe? Porque você se alimentar só de desgraça também, você se acaba. Eu me lembro, na época do Covid, as pessoas ficavam vendo 24 horas por dia notícias só de Covid, né? Quer dizer, como é que eu me equilibro, como é que eu tô me alimentando? A minha mente com essas informações. Agora, eu preciso saber como é que tá o contágio. Busque fontes e selecione fontes que vão fazer bem para sua mente, né? Busque variar o que você coloca aí na sua mente, o que você... Então, se você tem uma determinada profissão, digamos que você seja químico, né? Não estude só química, né? Estude, por exemplo, biografia de grandes artistas, desenvolva a sua criatividade, utilize a sua mente, né? De uma forma saudável, para você ir equilibrando isso. E o espírito, Adriana, como é que eu equilibro o espírito? Você pode equilibrar esse lado espiritual tendo uma religião. Eu particularmente, eu gosto de navegar entre as doutrinas, as religiões. Agora, como é que eu me reequilibro espiritualmente? O trabalho de constelação. Oi, acho que voltou. Voltou, gente? Tinha cortado, só me dá um okzinho se voltou, tinha cortado. Acena aí pra mim, me sinaliza se voltou. Então, como você vai alimentar o seu espírito, passa por religião, ou passa por doutrina, ou passa por uma conexão com você mesmo, passa por prática da yoga, por exemplo. Ela é um exercício físico, mas a yoga trabalha a mente e trabalha o espírito, porque faz você se conectar com você mesmo, né? Tem um solzinho, Cristiane, né? Voltou, obrigada, Má. Então, equilibrar, né, o corpo, a mente e o espírito é importante dentro do meu dia a dia. Ontem eu estava conversando com uma amiga. Ela tá passando por um momento muito complicado, né? Bem complicado mesmo. A mãe num processo com muita dor, por causa de alguns problemas aí de saúde, e ela tá trabalhando muito. E eu olho para ela, eu falo assim para ela: você não vai dar conta por muito mais tempo. Você precisa se afastar, você precisa cuidar do corpo. Eu falei: você tem feito academia, Adriana? Eu chegando 8h30 da noite, não tenho condições, né? Físicas para isso. Então, só que o que acontece quando eu não tenho esse equilíbrio? Uma hora, um dos 3 pilares vai cobrar o seu preço. Então, para que você esteja mais feliz, você precisa desse equilíbrio, né? Das coisas não só para um lado, nem só para o outro. Equilibrar isso. Muito bem. O próximo item, que é o terceiro, não, é o 4º já. Não, eu pulei um. Então vamos lá.
trabalhe-se diariamente para curar as suas feridas e tudo, e os seus traumas, os seus aspectos emocionais aí. Então, as pessoas acham que aconteceu, por exemplo, uma coisa lá no passado, um trauma. Ontem eu estava falando com uma pessoa que tinha sofrido um abuso, né? Tinha sofrido um trauma de abuso. E eu fiz alguns questionamentos, né? Porque essa pessoa, ela tinha dificuldade de se conectar com a mãe. E eu perguntei para ela, mas será que você não associa talvez uma falta de proteção por essa sua experiência em relação à mãe, e é por isso que você não consegue se conectar amorosamente com essa mãe, né? Então pensa a respeito disso, né? A gente tinha feito já uma constelação, e pensa a respeito. O que as pessoas não entendem é que essas feridas emocionais que são criadas lá na infância, feridas se você passou por humilhação, feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de injustiça, né? São feridas muito profundas e que ficam dominando você pro resto da sua vida se você não olhar. Mas Adriana, como assim? Como é que é uma ferida da rejeição, que eu me sentia rejeitado dentro de casa, vai me dominar pro resto da vida? Vai dominar porque você vai trazer experiências para sua vida que você vai se sentir rejeitado. Isso pode vir com rejeição no trabalho, pode vir com rejeição dentro da família, pode vir com rejeição nos relacionamentos afetivos, né? Então, enquanto você não cura essas feridas que eu mencionei, isso vai reger a sua vida. Então, por exemplo, num término de relacionamento, você pode ter acionado e ter uma overreaction, uma reação exacerbada, porque aciona uma ferida sua de abandono. E aí, sabe o que acontece? O que a vida traz? Traz mais situações para você trabalhar essa sensação de abandono, né? Então, enquanto você não curar isso, você vive num círculo vicioso de repetindo a mesma história. Quem tá assistindo aqui e que já percebeu que acaba repetindo a mesma história, pode ser a mesma história com trabalho, mesma história com amigos, mesma história com amigos do trabalho. Quem aqui? Coloca eu, se já percebeu, escolha de dedo podre, escolhe sempre aquela pessoa que não vai valorizar você, por exemplo, né? Então coloca eu aqui, quem percebe na própria história repetições de padrões, né? Eu já percebi em várias situações, exatamente. E por que a vida se apresenta dessa forma? Por que ela continua te mostrando a mesma coisa? Porque não aprendeu, porque não curou. Porque quando você curar, você não atrai e você não sofre mais com aquilo, da forma como você sofre quando a ferida está aberta, né? Então, se você tem uma ferida de rejeição já curada, se você começa a se relacionar com alguém e essa pessoa, por exemplo, termina o relacionamento, porque pode não dar certo, você não aciona esse gatilho da rejeição mais, porque isso você já trabalhou, né? Então aquilo não vai te levar para um nível com um pico de estresse absurdo. Tá ficando claro para vocês isso daqui, esses itens? Então vamos lá. Uma outra atitude que você é importantíssimo você ter para que você seja feliz escolha quem vai fazer parte da sua vida. Você convida qualquer pessoa para entrar na sua casa? Você dá o molho de chaves da sua casa para qualquer pessoa? Você chega lá na rua e fala assim, isso aqui é a chave da minha casa, né? E por que a gente deixa entrar pessoas que não fazem bem para mim? Por que eu me relaciono com pessoas extremamente egoístas e egocêntricas e eu deixo essa pessoa entrar na minha vida, eu deixo essa pessoa se tornar importante para mim?
sendo que eu nunca vou ter atenção, vou ter migalhas de atenção. O problema tá no outro? Não, o problema tá em você. Primeiro, você tem alguma coisa aí que se satisfaz com migalhas de amor. Agora, da onde vem isso? Vem das suas histórias lá de trás, né? Então, quando eu tô com essas feridas curadas, eu não permito que estas pessoas entrem na minha vida, que entrem na minha casa, né? Que a minha casa é minha vida. Então, eu preciso entender que quem permite que eu passe situações com pessoas tóxicas, por exemplo, sou eu mesmo. Então, por que eu estou permitindo isso? E cai de novo naquilo, por que eu permito isso? Essa semana passada eu conversei com uma mãe e ela contou que o filho estava com uma dificuldade e estava se sentindo rejeitado em diversos círculos, né? É de uma família religiosa e esse filho estava sofrendo bullying na escola e etc, etc. Então, eu falei assim, mas em todos os círculos ele sente isso? Não, eu falei, então ele precisa selecionar quem é que vai fazer bem para ele, né? Agora, é um adolescente, ele tem todo o processo de aprendizado ainda. Então, essa foi uma conversa que eu tive a semana passada. Então, vamos lá. Ame quem você é, honre a sua história, trabalhe-se diariamente para curar suas feridas, cuide do equilíbrio corpo, mente e espírito, escolha com sabedoria as pessoas que vão entrar na sua vida, né? Aprenda a dizer não. Olha, isso daqui é muito importante para te trazer felicidade. Eu tô cansada de pessoas chegarem até mim esgotadas, sugadas, se sentindo usadas porque não souberam dizer não. Ontem eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim, olha, eu aprendi uma coisa, né? Eu me retiro da situação da minha tia, por exemplo. Ela tem uma tia que é esquizofrênica, que está numa casa de repouso, e ela falou assim, eu já entendi que quem tem que cuidar dessa tia são as 4 irmãs dela, né? Então não é ela como sobrinha, né? Então as pessoas a procuram e ela diz não, isso pertence aos irmãos, isso pertence a vocês olharem para isso e cuidar do que está acontecendo. Então, esse aprender a dizer não é extremamente importante. Sabe por que muitas das pessoas têm dificuldade de dizer não? Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não porque elas não estão bem consigo mesmo, suficientemente bem, e elas pensam e acreditam que se elas disserem não, elas não são dignas de serem amadas. Olha como isso é profundo. Agora, o problema está nas pessoas que estão procurando ou o problema está nela? Como eu não sou digna de ser amada? Por que eu tenho que agradar todo mundo todo o tempo? Mas nem Jesus Cristo fez isso, gente. Mas nem Jesus Cristo. Aí você chega com essas pessoas, elas estão esgotadas. No trabalho, sabe quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que entram de repente no burnout. Porque elas vivem tampando buraco, dizendo sim para todo mundo. Na família é aquela pessoa que todo mundo sabe, com ela eu posso contar. E aí ela abre mão dela mesma em prol dos outros. Então, aprender a dizer não tem a ver com eu curar muitas das vezes essa sensação de que não sou merecedor de ser amada. Agora, o problema, como eu disse, não tá nos outros, tá em eu curar essas minhas feridas. Então, eu preciso aprender a dizer não e ficar bem com isso, tá? Pessoal, como é que tá indo até aqui? Tá fazendo sentido? Estão gostando? Vão mandando aí, vão mandando suas perguntas, vão comentando aqui para que a gente possa interagir. Bom, o próximo aqui é
Busque ser melhor hoje do que foi ontem, mas não torne-se escravo de busca da perfeição. Olha como isso é legal. Então, eu busco todos os dias ser melhor. Se eu cometo um erro, eu quero fazer de tudo para não cometer esse erro novamente. Se eu não agir bem com uma pessoa, o que eu preciso aprender e o que eu preciso melhorar para saber agir melhor, para saber flutuar nesse mundo de uma forma melhor, né? Então, eu busco ser melhor hoje, um passinho de cada vez. Agora, o que é importante? Você não se prender numa falsa imagem de perfeição, de uma necessidade interna de ser perfeito. Pessoal, ninguém é perfeito. A gente é perfeitamente imperfeito. E eu tenho que estar ok com essas minhas imperfeições. Né? Tem pessoas que às vezes, nossa, se cobram demais. Por exemplo, imagina, eu errei o caminho, é um caminho que eu faço sempre, dessa vez eu me distraí, errei. E aquilo estraga o dia da pessoa, né? Cara, errou o caminho? Ok, vamos contornar, vamos voltar, vamos fazer o que tiver que fazer e tá tudo bem, né? Os erros fazem parte da vida. Vou experimentar fazer alguma coisa nova que eu não sei fazer. Permita-se errar nesse processo. Gente, nesse mundo digital, eu me lembro as primeiras lives que eu fiz, era assim... era um sacrifício, porque uma que eu tive que vencer N barreiras minhas, né? De me expor, de me colocar na frente, né? Porque eu tô expondo, toda live eu exponho sobre a minha vida, né? E neste processo de me expor, eu fui entendendo que eu não preciso mostrar que sou perfeita, sabe? E eu preciso olhar amorosamente os meus erros, né? Levar com leveza, né? Levar com leveza a vida. Eu vou falar desse item um pouquinho mais pra frente, tá bom? Muito bem, o que mais eu tenho aqui? Deixa eu ver. Desfrute, né? Desfrute a jornada. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com metas, de alcançar, né, de buscar, por exemplo, eu quero alcançar isso na minha vida, eu quero viajar para tais lugares, eu trabalho muito com metas, mas o que eu descobri é que a meta é importante, que faz você mirar para frente e mirar longe, né? Mas eu não imponho um caminho que me machuque, que acabe comigo, sabe? Então, a caminhada eu tenho que desfrutar. E tem uma metáfora que é muito legal. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela lá para 2009. E eu falava assim para minha amiga Cris Carneiro, que foi minha amiga de jornada, eu falava assim: Cris, eu não tô aqui por um motivo religioso, eu tô aqui para experienciar, né? Para vivenciar o que esse caminho me mostra. Então, por exemplo, a gente tinha uma meta de fazer 25 quilômetros naquele dia. Cara, não deu para fazer os 25, fizemos 16, porque porque às vezes a gente parou para conversar e tomar mais um vinhozinho no caminho com amigos. Ou a gente resolveu diminuir o passo, ou a gente resolveu diminuir essa meta. Por quê? Para desfrutar melhor o caminho, para a gente não ficar tão acabada. Então, a gente precisa aprender a desfrutar a jornada, sabe? Olá, Cristiane, eu tenho dificuldade em dizer não. Então, Cris, o que será que está por trás disso? Por que você tem essa dificuldade? Então, eu vou fazer algumas perguntas, né? O que as pessoas vão pensar de você se você disser não? O que você vai pensar de você se você disser não? Escreve aqui para mim, né? Porque quando eu entendo um mecanismo do porquê eu não consigo dizer não, eu consigo curar isso, eu consigo superar isso. Então, o porquê? O que está por trás dessa minha atitude de não dizer não?
né? O que está por trás? Eu já dei alguns exemplos aqui. Então, traz aqui, Cris, né? Traz aí. Que mais? Escolha o que te trará felicidade a longo prazo e não o prazer momentâneo. Gente, eu não sou contra a gente buscar experiências que deem prazer, não é isso. Mas eu tenho certeza que na vida de vocês já fizeram escolha e falaram assim, nossa, isso vai me dar muito prazer fazer isso, mas não vai me trazer felicidade, né? Isso pode ser referente à alimentação que você consome, né? Por exemplo, uma pizza, né? Uma pizza, ela te dá prazer. Um chocolate, uma barra de chocolate, te dá prazer. Agora, o que impacta isso a longo prazo em você? O que impacta no seu corpo a longo prazo? Eu tenho relações sexuais com várias pessoas, não me apego e eu busco só o prazer. Tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. Agora, essas pessoas que você está escolhendo para entrar na sua vida, mesmo que momentaneamente, te trarão felicidade? Né? Então, tem um livro do Dalai Lama, uma entrevista que é feita com o Dalai Lama, que chama A Arte da Felicidade. E ele fala muito sobre isso, sobre a gente escolher com mais frequência o que nos dá prazer do que o que nos dá felicidade. Então, quando eu começo a discernir, entender isso, eu começo a fazer escolhas que trazem mais felicidade, né? Tenho consciência que foram traumas de infância onde eu não podia me manifestar ou dizer o que realmente eu queria ou pensava. Então, Cris, em relação a esses traumas que você tem consciência, aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, no meu canal do YouTube, que é Adriana Vico, tem vários vídeos que eu explico o protocolo básico de EFT. Né? Então, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode ir liberando isso? É claro que o ideal é que você trate isso com uma terapeuta especializada, mas começa a trabalhar isso de alguma forma, e esse protocolo que eu disponibilizo nas redes, ele é seguro. Então, digamos assim, você acabaram de te pedir alguma coisa e você, ao invés de dizer sim imediatamente, você fala, eu converso com você daqui 10 minutinhos, tá? Daqui 20 minutinhos, não sei, te dou uma resposta amanhã. E nesse período, você vai olhar para aquele pedido que te fizeram e vai olhar aonde você sente um mal-estar no corpo, sabe? Né? Se eu fizer isso, o que eu sinto quando eu faço isso? E aí você faz o protocolo de EFT. Embora eu sinta um nó na garganta e não consiga dizer não, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Nó na garganta, não saber dizer não, nó na garganta, não saber dizer não, nó na garganta. Experimenta, Cris, fazer isso, tá? E ver como é que você fica e ver se isso te ajuda a fazer escolhas diferentes, tá? E aí, Cris, traz os resultados disso, me chama ou aparece em outra live, me conta isso, ou me manda um recadinho no direct. Eu quero saber, se você aplicar essa técnica, como é que você fica, porque eu tenho certeza que você pode ir curando essas feridas, tá? As pessoas, Adriana, para Adriana é tudo muito simples, não é simples, é que eu vejo o resultado, gente. As pessoas que chegam para mim, a semana passada, essa semana, segunda-feira, eu fiz um atendimento com uma executiva que ela já sabe falar inglês, que ela já estudou, já fez intercâmbio no Canadá e acho que em Londres, se eu não me engano, não lembro onde, outro lugar, Estados Unidos, eu não lembro. E ela continua travada. E aí ela me contratou para que a gente fizesse encontros para trabalhar os traumas dela. E sabe para onde a gente foi, né, no trabalho? Onde é que a gente localizou? Quando ela tinha lá pelos 7, 8 anos, o pai dela estava estudando inglês. E chegou na casa e falou assim, fala em inglês.
What's your name? Começou a fazer essas perguntas básicas e ela travou, ela se sentiu inferiorizada, isso foi o que ela trouxe, né? E aí eu fui trabalhando, fui limpando com EFT, com as técnicas específicas, que são mais do que esse protocolo básico, eu fui limpando. E aí eu fui fazendo, porque quando a gente começou o atendimento, eu virei para ela e falei assim, mas isso é só no trabalho ou se qualquer pessoa começar a falar inglês com você? Se eu falar assim, vamos fazer esse encontro em inglês, o que acontece com você? Ela falou, nossa, meu coração começa, não sei o que lá. No final do encontro, eu falei assim, olha, a gente já trabalhou uma das causas raízes, né? A gente vai ter outros encontros e nós vamos trabalhar mais coisas. Mas a gente ficou mais ou menos uns 15 minutos conversando em inglês, né? E fazendo tapping, liberando aquele trauma, aquela sensação. E ela foi falando, eu falei, você tá com algum desconforto no corpo? Não, nenhum. Dá pra gente continuar conversando? Sim. Então, quando eu falo que é possível se libertar dessas coisas que às vezes amarram tanto vocês, gente, eu tenho vivências comigo que trazem resultados assim muito rápidos, de uma forma muito eficaz. Então, é possível você desemaranhar disso, sabe? Não ficar presa nessa situação. Dedé Okamoto. Isso, Cris, faz e me fala, tá bom? Eu quero saber, eu quero ter um retorno seu. Bom, vamos lá. Outro aspecto. Viva cada dia desfrutando, aprendendo. Viva cada dia desfrutando e aprendendo com o que se apresenta. Gente, isso é sabedoria, sabe? Isso poxa, eu tô passando por uma fase, a minha conta zerou, o que eu tenho que aprender? Poxa, você tem que aprender a pedir ajuda, você tem que aprender a humildade, você tem que aprender que não dá conta de fazer as coisas sozinhas. Tem muita coisa para você aprender em cada situação que você vive. E é claro, desfrutar os momentos bons, né? Não tô nem tirando isso. Mas eu entender que aquilo se apresentou na sua vida para que você desfrutasse, né? Desfrutasse não, para que você aprendesse algo. E eu preciso ligar o meu alerta sobre isso, tá? Outro item que te traz felicidade. Não desista dos seus sonhos. Gente, eu assisti o seriado, o documentário sobre a vida de Arnold Schwarzenegger. Se alguém assistiu aí, eu também tô com saudadona, Dedé. Vai no meu workshop dia 1, amor. Assim a gente se vê, coloca o papo em dia. Vocês assistiram o seriado do Arnold Schwarzenegger, um documentário, acho que são 4 episódios, porque hoje tá na moda, né, essas pessoas famosas fazerem documentários. Gente, eu não acho o Arnold Schwarzenegger um puta ator, eu não acho, assim, nunca olhei pra ele com essas coisas, até pelos filmes que ele faz, não são normalmente os filmes que eu mais gosto, mas ok, fui lá assistir. Então, o que eu tô falando não desista dos seus sonhos. Eu tô nessa tecla aqui com vocês. Não desista dos seus sonhos. Então, o Schwarzenegger nasceu em uma vilazinha, um vilarejo da Áustria. Um lugar que ele não teria condições de fazer a diferença no mundo ali, né? Era um lugar meio rural até. E ele assistiu um filme, ele conta que ele assistiu o filme do Hércules, né? Com um ator que eu não lembro o nome, que era fisiculturista. E ele falou assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí, o que ele fez? Ele pegou e colocou no quarto dele um monte de fotos de Mr. Mundo, desse Hércules, né? Ele colocou um monte de fotos de fisiculturistas. E aí, sabe o que o pai falava? Poxa, os meninos, os amiguinhos dele ficam botando foto de mulher e ele bota foto de homem no quarto, né? Não entendiam qual era o sonho do Schwarzenegger. E ele dizia assim,
claramente, o meu lugar não é aqui. Ele sentia que o lugar dele não era naquele vilarejo, né? E aí ele, gente, você não molda o corpo que ele moldou sem disciplina, sem muito trabalho. Não molda. É impossível, né? E aí ele visualizou que ele queria ser Mister Mundo, ele conseguiu. Ele visualizou que queria ser o Hércules. E aí, quando ele foi buscar em Hollywood para fazer o papel, falavam assim para ele: como que era? Você tem muito sotaque, você não tem condições de fazer isso. Aí, quando ele buscava, aí ele visualizou que ele queria ser ator, né? Então, primeiro visualizou que queria ser fisiculturista e ser o Mister Mundo. Foi o Mister Mundo. Depois ele visualizou que ele queria ser artista, ator. E aí ele recebeu muitos nãos. Porque o corpo dele era muito grande para ser ator, não era esse tipo físico dos atores. O rosto dele não dava, o rosto dele não combinava com ser ator, né? Ele tinha o empecilho do idioma, né? De não falar o inglês perfeitamente, de ter muito sotaque, né? Cara, ele não desistiu. Ele não desistiu do sonho dele. E ele acabou protagonizando Hércules, que foi o que ele mirou de sonho. Aí, quando a vida dele estava lá super estabilizada, já conquistei tudo, já conquistei meu espaço como fisiculturista, já conquistei meu espaço dentro de Hollywood, né? Agora, ele era casado com uma Kennedy, né? E ele falou, o que eu posso fazer para servir? Porque o pai dele dizia, sirva, né? Se você estiver sem fazer nada, busque algo para servir. E aí ele decidiu, nada mais, nada menos que ser o governador, e foi inclusive reeleito como governador, né? E aí eu pergunto para você, que limite existe na vida? Se aquela criança que se visualizou fora do vilarejo e falou, um dia eu vou dominar as telas do cinema, o pai, os amigos, todo mundo falaria que ele estava louco. Todo mundo falaria que ele estava louco, e ele simplesmente seguiu, continuou, persistiu, recebeu um monte de não e superou tudo. Gente, quando você se propõe a fazer alguma coisa, quantas pessoas não chegam para você e falam assim, isso não vai dar certo? Mas você sente internamente que esse é o seu caminho. Você sente internamente que você precisa continuar servindo ali. Sabe? Então, se não assistiram, assistam. Porque quando eu tenho esse item aqui, não desista dos seus sonhos, me vem muito o Arnold Schwarzenegger, né? Pessoal, os 10 itens que eu me propus a falar, eu já falei. Então, quais são os 10 itens? Ame quem você e honre a sua história. Trabalhe-se diariamente para curar as suas feridas e tudo que te bloqueia, né? Cuide e equilibre o corpo, a mente e o espírito. Escolha com sabedoria quem você deixa entrar na sua casa e na sua vida. Aprenda a dizer não. Você não precisa agradar a todos todo o tempo para se sentir amada, para ser amada. Busque ser melhor hoje do que foi ontem, mas não torne-se escravo da busca da perfeição. Desfrute a jornada, então não foque só no objetivo, desfrute a jornada. Escolha o que te trará felicidade a longo prazo e não um prazer momentâneo. Leia um livro do Dalai Lama, A Arte da Felicidade, é muito legal. Viva cada dia desfrutando e aprendendo com o que se apresenta. E o 10º, não desista dos seus sonhos. Falei os 10 itens, falei, né? Cumpri os 10 itens. Queridos, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta ou dúvida em relação ao que eu falei?
gostariam de fazer algum comentário. Se não, eu queria saber o que vocês acharam dessa live, né? Já tá terminando, eu não sei que horas são, eu desliguei todos os equipamentos aqui, tô meio no escuro. E eu queria só falar o seguinte, eu tenho um convite. Eu falei para vocês trabalharem as suas dores emocionais, trabalhar as suas feridas emocionais. Eu tenho gratuitamente encontros no Zoom comigo para trabalhar esses aspectos. Mas, Adriana, como é que eu acesso? Como é que eu me inscrevo nisso? Você vai no link da minha bio e você vai clicar naquele link e vai abrir várias opções. A primeira delas está escrito Sala Secreta. Se você clicar ali, vai te jogar imediatamente para um grupo silencioso do WhatsApp. É efetivamente um grupo silencioso. Eu só movimento aquele grupo para passar o acesso no dia do encontro. Quando é que vai ser o próximo encontro? Dia 12 de julho, cai numa quarta-feira. Então, pega o link da minha bio, Sala Secreta, entra nesse grupo e fica esperando as informações do nosso encontro, tá bom? Adriana, eu queria conhecer as constelações, eu percebi já que ela pode me ajudar, várias coisas que você trouxe, como é que eu faço? Dia 1º de julho, eu tenho workshop de constelação. Eu tenho workshops mensais. Então, dia 1º de julho, eu vou ter um workshop, acontece aqui no meu espaço em São Caetano. Para participar e vir conhecer meu trabalho, só existe uma taxa simbólica de R$45 para participar, tá? Então não tem barreira financeira para você vir assistir, tá bom? Então não tem desculpa. Das 9 ao meio-dia, mais ou menos, ou 1 hora, depende de quantas constelações tiverem, tá bom? Como é que eu me inscrevo? Me manda um DM ou também no link da minha bio, vai ter lá o workshop de constelação, clica, vai jogar para uma página onde tem todas as informações para você e você consegue se inscrever lá, tá? Me perdi, não sei mais, me chama no DM, tá bom? E eu te oriento para onde você tem que ir. Pessoal, acho que é isso. Eu quero saber, gostaram da live? Valeu a pena ter ficado aqui esse tempinho comigo? Fez vocês refletirem sobre alguns aspectos que vocês precisam mudar? Então eu quero saber de vocês aí, escrevam e eu tô me despedindo. Se você tá assistindo essa live depois, deixe os seus comentários, né? E compartilhe essa live com as pessoas para que também possa ajudar. Essas 10 atitudes que eu elenquei para vocês, elas são extremamente importantes para que você seja feliz, né? E a saída para você ser feliz é você gostar de quem você é, você se olhar amorosamente e assim por diante. Eu não vou repetir mais a live inteira, tá bom? Beijo enorme, você é ótima. Ô Miriam, querida, muito obrigada. Marvico, amor, mami está sempre aqui. Tô vendo coraçõezinhos, maravilha, gente. Então um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima live. Um beijo.